Olá, Áurea Carolina, sou o Thiago Risse, editor executivo do portal BHZ. É um prazer recebê-la aqui na nossa rodada de entrevistas. Estamos na nossa reta final, entrevistando todos os 15 candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Você sabe, já é praxe do BHZ fazer esse tipo de cobertura nas eleições, só que este ano está um pouco diferente. A gente saiu da nossa casa, do nosso estúdio, da nossa redação, porque a gente fez questão dessa entrevista ser presencial, por uma questão técnica de som, de imagem, mas também pela qualidade, né, do nosso bate-papo, da nossa troca de ideias, de informações, e para não colocar a nossa saúde em risco, nem das nossas equipes em risco, o local adequado era aqui, o auditório da Faculdade Pitágoras. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, viu, Thiago? Uma satisfação estar aqui nessa conversa. O BHZ tem um papel importante na produção de comunicação de qualidade em Belo Horizonte e bora lá trocar essa ideia. Vamos lá. Bom, pela primeira vez também essa entrevista é conduzida apenas por mim, né? Para o executivo, normalmente a gente colocava um time de jornalistas do BHZ, mas obviamente não estou sozinho, tem toda essa nossa equipe técnica aqui, e a pauta é produzida também pelos repórteres Giovana Fávero, Jordânia Andrade, Vitor Fones e Rafael de Oliveira. São 45 minutos aproximados, a gente pega a primeira parte, uma boa parte, para propostas propositivas, a gente vai passar por saúde, educação, segurança, e uma segunda mais focada na sua candidatura em política. Vamos lá? Maravilha. Vamos começar com transporte, um dos grandes temas aí de sempre e também na pandemia. A atual gestão fechou a cidade, né, principalmente ali em março, abril, no início da pandemia, mas em nenhum momento os trabalhadores que tinham que trabalhar, se deslocar, conseguiram driblar os ônibus lotados. Foi uma grande crítica. O Alexandre Calil, atual prefeito sentado aí nessa cadeira, disse que não tinha solução, que ele não viu solução, estava inclusive aberto a ouvir soluções. Tem solução, Áurea? Tem solução, viu, Thiago? E na nossa candidatura a gente construiu um plano de recuperação para o transporte público, porque a solução não seria só durante o período da pandemia. Vem na reorientação do modelo existente hoje em Belo Horizonte, porque a possibilidade de ter um transporte coletivo de qualidade, com uma passagem barata, foi completamente negada pela gestão atual e por outras gestões também que não enfrentaram interesses pesados dos empresários que hoje controlam esse setor em Belo Horizonte. Então, desde antes, seria necessário a gente trazer de volta para o controle público essa política para que o interesse da população de Belo Horizonte venha em primeiro lugar e, para isso, a gente tem que aplicar as regras atuais do contrato. Só com isso a gente poderia reduzir o valor da tarifa e gradativamente fazer uma transição para haver de novo essa recuperação para a política pública ser controlada pela prefeitura, né? E com isso a gente pode subsidiar a tarifa, a gente tem uma proposta de correção tributária em Belo Horizonte a partir do IPTU, desonerando as pessoas mais pobres e a classe média e aumentando a taxação dos super ricos, imóveis acima de 2 milhões de reais, fazer também uma revisão da planta atual do IPTU, que está desatualizada, e com isso a gente consegue elevar bastante a arrecadação. A nossa estimativa é de dobrar a arrecadação do IPTU e com isso ter recurso para financiar o subsídio da tarifa, né? Aí a gente pode ter uma passagem mais barata, corrigindo a aplicação do contrato e tendo subsídio, ter gratuidade para estudantes, ter o passe livre estudantil, que é uma demanda histórica das juventudes em BH, e também para as pessoas mais pobres. Vem junto ampliar a frota do busão, porque nessa pandemia foram tiradas linhas de circulação, quadro de horários foi reduzido e os ônibus circularam lotados por conta dessa incompetência da prefeitura na condução da política. E a gente também propõe ter mais faixas exclusivas para a circulação dos ônibus em Belo Horizonte. Com isso, a gente também reduz o custo global do sistema, porque tem menos tempo de deslocamento, né, menos gasto com combustível. Então, tendo inteligência e coragem, é possível, sim, solucionar esse grave problema hoje em Belo Horizonte. Só para arredondar essa sua resposta, gratuidade, estudantes apenas da rede municipal ou todos,
extrema pobreza também vai ser contemplado, não é isso? No seu plano de governo. E faixa exclusiva para ônibus, já tem algumas vias que hoje não possuem essas faixas que elas passarão a ter caso você seja eleito? Sim, gratuidade para todos os estudantes, né, da rede pública e da rede privada, porque é direito dos jovens poderem circular para ter o direito à educação, ter a circulação para acessar a oportunidade de viver a cidade, né, políticas culturais, lazer e também trabalhar, né? Então, é uma política que se integra com outros direitos de proteção social. E em relação às faixas exclusivas, a nossa estimativa é de uma ampliação de 300 quilômetros. Então, fazendo um mapeamento de toda a rede de Belo Horizonte, né, de todas as vias, e é possível, sim, priorizar o deslocamento coletivo, é uma forma de sair desse modelo que hoje acaba levando as pessoas que podem para o deslocamento privado, individual, com carros, motos, um trânsito infernal, né? E a gente precisa tornar o transporte coletivo mais atrativo em Belo Horizonte. Já tem as vias? A gente fez um estudo técnico, são muitas vias, né? E é uma distribuição por toda a cidade. A Contorno, por exemplo, teria alguma faixa exclusiva? Ou... Sim, própria Contorno, algum trecho. Bom, queria também pegar um gancho da sua resposta sobre as empresas de ônibus. Foi muito falado, né? Já há muito tempo, mas principalmente agora nas pandemias. Você propõe fazer um enfrentamento, caso necessário, inclusive romper os atuais contratos? Nós precisamos tornar esses contratos efetivos, né? Esse é o primeiro passo, porque hoje as empresas têm um ganho acima do que está previsto do ganho de capital contratual. Então, tem um lucro exorbitante em cima do bolso da população de Belo Horizonte. Nesse estudo que nós fizemos com especialistas, com técnicos, a gente identificou que é possível reduzir o custo da passagem para menos de R$4, só com o contrato atual, né? E, claro, fazer a transição para um modelo de controle exclusivamente público é um caminho que tem que ser feito a partir da legalidade, a partir da coragem de enfrentar também, porque há uma pressão desse setor empresarial para que os contratos sejam indefinidamente mantidos, né? Eles têm um lucro muito grande em cima disso e é uma história que várias gestões da prefeitura não conseguiram reverter, né? E nós, como temos um compromisso com os interesses da maioria da população de BH e não com essa minoria que quer controlar o poder político e econômico, vamos fazer isso, nós temos essa disposição. Um combozinho. Então, só para reforçar, o rompimento do contrato não está descartado e outra, é um objetivo final do seu hipotético mandato, tornar o sistema completamente público, tirar as concessionárias? Sim, o nosso horizonte é ter um sistema exclusivamente público. A gente tem a perspectiva da tarifa zero também, mas é um caminho para se chegar até lá. Então, a gente começa com subsídio, começa com gratuidades para determinados segmentos. E a questão da legalidade do contrato, isso não vai ser atropelado de jeito nenhum. A gente tem compromisso com a efetivação do que está previsto formalmente na nossa cidade, mas nós não toleraremos uma relação que é abusiva, de desrespeito, porque hoje essas empresas cometem uma série de irregularidades e fica por isso mesmo. Na pandemia, andaram com os ônibus lotados, fizeram o que fizeram, a prefeitura multa essas empresas e depois tem muitas formas de enrolar e não pagar essas multas e o recurso não retorna para a prefeitura investir nas políticas públicas, na melhoria do sistema. Então, o que a gente vai é ter jogo duro com essas empresas, elas não vão cantar mais alto na nossa cidade. Vou aproveitar mais uma vez sua resposta, um gancho da sua resposta, e incluir uma outra pergunta. Estou fazendo combos para aproveitar seu tempo aqui, tem bastante assunto que a gente quer abordar. Essa pauta ela foi feita a partir de entrevistas, de conversa com especialistas, referências ou estudiosos no assunto, e eu vou reproduzir algumas perguntas. Uma delas foi enviada pelo Movimento Tarifa Zero, falando justamente sobre isso que você acabou de falar, mais de 15 mil multas registradas, né, pela questão do cobrador, e agora na pandemia 9 mil multas, eles afirmam que são 15 milhões de reais devidos. Como conseguir fazer isso? Você falou um pouquinho, né? Só uma pincelada, se você achar que é interessante, mais voltado para essa pergunta do Tarifa Zero. E queria saber de você, tem perguntado para todos os candidatos, existe uma caixa preta da BH Trans? O problema não está na BH Trans, o problema está nessa relação indevida com o setor
empresarial que controla a política do transporte coletivo em Belo Horizonte. É aí que a gente tem que mexer, porque a BH Trans é uma empresa pública e precisa ser aprimorada, mas não é a BH Trans que cria um sombreamento no sistema, né? Então é muito importante dizer isso. Inclusive, nós valorizamos o serviço público, quem está ali se dedicando, e a gente precisa dar melhores condições de trabalho para quem garante a prestação das políticas públicas em Belo Horizonte. Sobre as multas, a gente tem que sim rever os mecanismos de cobrança da responsabilidade de quem deve prestar o serviço em parceria com a prefeitura. Não é o modelo ideal, né? A gente quer sair dessa lógica em que as entidades privadas acabam dando a linha na cidade, mas hoje o setor tem facilidades, porque pode recorrer dessas multas e enrola, empurra com a barriga, e isso gera danos para a nossa cidade, né? A questão da retirada dos trocadores do busão, isso é um prejuízo enorme, é um prejuízo para a população, para os motoristas, trabalhadores, né, que estão sobrecarregados, estão nessa pressão toda de pegar esse trânsito infernal, de ficar horas ali, tendo que lidar com todo o contexto e ainda por cima dar conta de receber dinheiro e dar troco para os usuários do busão. Então, a gente precisa trazer os trocadores de volta. Isso é uma questão de dignidade também, porque nessa crise econômica a gente não pode se dar ao luxo de encerrar posto de trabalho. Pelo contrário, a gente tem que potencializar a empregabilidade em Belo Horizonte. Só uma pincelada para a gente virar a página, sair do transporte. A gente falou muito de ônibus. Queria que você desse só uma pincelada sobre os outros modais. Você acabou de repetir aí, trânsito infernal, além da faixa exclusiva. Teria alguma, que é do ônibus, né? Voltado para o ônibus. Tem algum projeto seu, caso eleita, para lutar pelo metrô, monotrilho, VLT, ciclovia? Maravilha, viu, Tiago? Assim, a mobilidade é um complexo de formas de deslocamento, de transporte e também de qualidade de vida no espaço público, né? Diz de um modelo também de planejamento urbano. Para nós, esse que prioriza viaduto, concreto, asfalto, interesses de grandes empreiteiros, construtoras, não serve. O modelo que a gente privilegia é aquele que está focado nas pessoas, nas necessidades das pessoas, de deslocamento, de uso da cidade, de qualidade de vida, de proteção socioambiental também, né? Porque o modelo que a gente tem, além de ser insalubre, é extremamente poluente, né? Cria transtornos de todo tipo. Então, ter uma mobilidade ativa na nossa cidade vem junto com esse fortalecimento do transporte público de qualidade, com uma passagem mais barata e gratuidade para alguns segmentos. A gente tem o compromisso de efetivar o Planbici, que é uma política da bicicleta, para que a bicicleta se torne uma possibilidade muito mais concreta no cotidiano de quem vive e trabalha em Belo Horizonte. A gente tem o compromisso de ampliar ciclovias e ciclofaixas na ordem de 400 quilômetros para essa circulação, sim, e também tornar o deslocamento a pé mais seguro, né? A gente precisa requalificar as calçadas, a prefeitura tem que assumir essa responsabilidade junto com quem vive na cidade, né? Com os proprietários dos imóveis. Então, pensando também como que mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiência, pessoas com mobilidade reduzida podem desfrutar da cidade, tendo na proximidade de onde elas vivem acesso a vários serviços. Então, o pensamento da mobilidade vem junto com a lógica da construção de um ambiente na cidade em que a oferta de serviços públicos, de comércio, de lazer, de várias oportunidades está cada vez mais perto de onde as pessoas vivem. São as novas centralidades, coisa que está prevista no plano diretor, que foi aprovado em Belo Horizonte e que a gente precisa colocar em prática para a gente sair desse modelo de grandes deslocamentos, né, de ter que ir para muito longe, sendo que a gente poderia ter do ladinho de casa acesso de qualidade a tantas coisas. Bom, vamos virar a página. Tem ainda muita coisa. Educação, você disse ao jornal O Tempo que o mais urgente é que seja construída uma diretriz de retorno às aulas
não temos isso hoje, é para ontem. Gerou até uma polêmica sobre a manchete, etc. Queria, até para não gerar polêmica nenhuma, que você explicasse bem o que você quis dizer. Eu entendi ali como uma diretriz, um protocolo de volta às aulas. Calil sentado aí, Calil, atual prefeito, descartou qualquer tipo de volta às aulas presenciais neste ano, mas sinalizou, caso é reeleito, o ano que vem. Então, queria que você explicasse qual que é a sua ideia, que é urgente, e, caso seja eleita, se teremos aulas presenciais no primeiro semestre do ano que vem. Tiago, não tem condição de retomar a atividade presencial nas escolas nesse momento de tanta insegurança, não só em relação à questão da saúde, mas também de como nós vamos nos comportar quando não há ainda vacina, nós não temos um cenário de superação desse contexto de pandemia no mundo, né? Então, a gente precisa reorganizar toda a nossa vida, né? Repensar, refletir sobre qual é a sociedade que nós queremos. Então, na educação, quando eu insisto na importância de um protocolo que oriente o trabalho de toda a rede municipal de educação, que isso seja construído de maneira participativa, dialogada com as comunidades escolares, com as professoras, com as famílias, estudantes, com as demais trabalhadoras que estão no chão da escola, trabalhadoras da limpeza, as cantineiras, né, que estão expostas a um risco maior, possivelmente, de contágio pela tarefa, né, pela função específica que elas exercem. Então, sem essa conversa diversa, ouvindo as necessidades, também as expectativas das pessoas, não tem como a gente fazer uma possibilidade de retomada quando for seguro. E a gente tem que olhar a necessidade de várias famílias extremamente vulneráveis que contam com a escola como o seu principal vínculo de proteção social. A escola conecta essas famílias ao conselho tutelar, ao serviço de saúde, aos serviços socioassistenciais. Então, a escola é, sim, uma instituição protetiva. E muitas famílias ficaram completamente sem referência nessa pandemia porque foram diferentes as abordagens dependendo da escola. Teve escola que conseguiu manter algum vínculo com as famílias, né, algum acompanhamento, outras se desligaram. E isso não é uma responsabilidade exclusiva da escola, é porque a Secretaria Municipal de Educação não convocou a rede para fazer esse debate. Então, é lamentável que a gente tenha chegado nesse ponto e hoje a gente não sabe o que vai acontecer, né? Não existe nem um pensamento compartilhado entre o poder público e a sociedade sobre essas perspectivas que vão se abrir. Então, não dá para a gente prometer que vai retomar a atividade presencial no primeiro semestre de 2021. Nós não temos fatos, nós não temos evidências de que vai ser seguro naquele momento fazer isso. Então, a gente precisa ir acompanhando diariamente, né, o noticiário, fontes seguras, porque também tem muita desinformação, né, tem muita confusão nesse momento e a gente precisa ir se pautando em evidências científicas e com muita responsabilidade garantir que o direito à educação signifique também proteção à vida. O que dá para você prometer, para você projetar, que vai ter essa grande mobilização? Veja se eu entendi certo, né? A prefeitura vai mobilizar toda essa comunidade escolar, né, com toda a complexidade que você falou, desde professor até família, etc. E tem algum projeto, por exemplo, passaram vários candidatos, uns falaram sobre aula escalonada, sobre jogar para os pais a decisão se vai voltar ou não, câmara de higienização. O Calil, atual prefeito, disse que vai fazer intervenções físicas, obras, para diminuir a chance de contágio. Você já deixou claro que não vai voltar enquanto, né, essa incerteza estiver menos incerta, né? A gente tiver um pouco mais. Mas o que dá para cravar? Assim, é mais essa mobilização para ter um protocolo? Ó, se surgir vacina, a gente volta em 2 semanas, algo assim? Veja bem, Tiago, quando eu falo num protocolo, eu não estou dizendo que todas as escolas vão ter exatamente os mesmos procedimentos a serem adotados, não. Porque as realidades podem ser distintas. Cada comunidade escolar tem a sua característica. Então, a importância de um processo participativo é exatamente para que haja uma escuta qualificada sobre essas necessidades e especificidades de toda a rede.
Isso é simples de fazer, embora seja uma tarefa que envolva muita articulação. Nós temos recursos tecnológicos, é possível sim, de maneira remota, ir fazendo essa escuta. Na nossa campanha, a gente construiu um programa colaborativo com participação popular, envolvendo muitos agentes de maneira remota, e foi um trabalho muito importante para nós. Então, a rede tem condição, com a liderança da Secretaria Municipal de Educação, com a participação do Conselho Municipal de Educação, de conduzir isso. Agora, é preciso discutir o acesso à inclusão digital, né? Como que a gente garante, muito mais do que o Wi-Fi nas escolas, porque isso não é suficiente, uma perspectiva de inclusão cidadã de uso sobre essas tecnologias. Tem que ter infraestrutura nas comunidades também, de acesso à internet, tem que ter materialidade para as famílias, porque muitas vezes dentro de casa só tem um celular de uma pessoa adulta, às vezes é uma mãe solo que trabalha fora o dia inteiro, e a criança ou o jovem vão precisar daquele aparelho para participar das atividades remotas. Então, como que a gente faz a manutenção de vínculo nessas condições, né? Com famílias que muitas vezes estão numa situação muito precária. Então, é isso que tem que ser debatido, né? Então, ter o Wi-Fi na escola é o básico, mas a gente precisa de uma rede de internet disponível em toda a cidade, nas periferias, né? Então, vem num pensamento mais geral de inclusão digital como uma condição de cidadania no século XXI. Eu estou extrapolando aqui todas as nossas previsões, mas porque isso é importante, como que a prefeitura entraria nisso? Seria responsável por levar, por exemplo, tecnologia, a internet para a periferia e também conseguiria dar ou emprestar material, celular, tablet, seja lá o que fosse? Isso tem que ser estudado, mas certamente a prefeitura pode ter uma proatividade na condução dessa política. Com parcerias? Com as prestadoras de serviço, né? E também vendo, inclusive, se é possível ter uma destinação de aparelhos para uso das famílias. Eu acho que isso tudo está em aberto nesse momento e o debate tem que ser feito, né? A gente tem que avaliar a pertinência, a factibilidade disso acontecer, né? Então, o mais importante é que a comunidade seja convidada a pensar junto. Deputada, vou pedir para ser bem uma pincelada mesmo ainda sobre educação, porque está previsto no seu plano de governo, é importante, está lá previsto, escrito, assegurar políticas educacionais inclusivas que valorizem a diversidade. Você acompanhou, com Cida, com a Bela, uma discussão na Câmara Municipal justamente sobre esse ponto, proibindo discussão sobre gênero e afins nas escolas, está em tramitação. Queria saber, justamente o contrário desse projeto, ter essas discussões nas escolas municipais e aproveitando de forma objetiva, porque senão a gente não vai conseguir falar de outros, assim, a gente já está estudando bastante só educação e transporte. O IDEB caiu, você acompanhou, está sendo muito falado, né, principalmente durante esse período eleitoral, está casado, né? Tanto essa questão de metodologia quanto a inclusão de assuntos. Qual que é a sua previsão quanto a isso? Tiago, a educação é um portal para formação da cidadania. E não é possível que a gente tenha uma escola que não discuta os problemas da comunidade. Inclusive, violência machista, feminicídio, racismo, abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes e outros problemas. Lamentavelmente, nós temos na Câmara Municipal de BH uma facção fundamentalista, autoritária, que impede qualquer avanço sobre proteção de direitos das mulheres, da população negra, da população LGBTI, inclusive na política educacional. Então, a famosa escola sem partido, na verdade, é uma escola autoritária que proíbe a discussão desses assuntos por conta de orientação ideológica desse grupo fanático que hoje tem uma importância na Câmara Municipal de BH. Então, nós defendemos sim que as crianças, adolescentes, as famílias, as professoras possam conversar sobre essas questões na aula de história, na aula de ciências, porque são temas
temas que têm a ver com conhecimento para a vida, e isso diz também de uma formação para a convivência democrática, para o respeito, até para que as crianças possam se proteger, porque muitas vezes as violações acontecem dentro de casa, né? A cultura do estupro é uma realidade e a gente não vai superar isso simplesmente fechando os olhos, dizendo que isso não acontece. Tem que conversar na escola, sim, sobre isso. E o IDEB é isso. As avaliações externas têm que dizer também de qual é a concepção de educação que a gente quer. E uma educação que sirva como um processo emancipatório, crítico, é o que a gente defende. Vamos virar a página. Economia, comércio, vou fazer mais um combo para você se organizar e responder para a gente. Você acompanhou, a pandemia afetou bastante os comerciantes. Queria saber, prefeitura, no âmbito municipal, o que pode fazer para ajudar, né, diminuir essa perda dos comerciantes. O candidato falou sobre isenção de impostos, IPTU, microcrédito, enfim. Queria saber qual que é a sua proposta e já emendar uma entrevista que você deu ao Globo prometendo um auxílio. Eu queria saber se é um auxílio, um auxílio emergencial municipal, de quanto seria, por favor. A questão da recuperação econômica vem junto com uma reinvenção da cidade também, né? Porque BH precisa potencializar essa sua vocação múltipla para os serviços, para o comércio, né? Para a economia da cultura, economia criativa, para o turismo ecológico, patrimonial, cultural, né? Tem muitas possibilidades de dinamizar a economia da nossa cidade, priorizando os mais pequenos como uma forma sustentável disso gerar ganhos para toda a cidade. Então, o que a gente propõe é que os pequenos estabelecimentos, pequenos comerciantes, os pequenos empreendedores, né, microempreendedores individuais, que cresceu demais nessa pandemia, né, os MEIs, isso é resultado da precarização do mundo do trabalho, da reforma trabalhista, da alta do desemprego, tudo vem junto, que eles recebam um suporte especial da prefeitura. E a gente defende, sim, um estudo de uma isenção temporária de impostos municipais para que esse setor possa se reerguer. Isso vem junto com uma política de desburocratização, da formalização dos negócios, de todos os trâmites que eles têm que tratar com a prefeitura. Licenciamento, alvarás, atividades que, por exemplo, na economia da cultura são muito importantes, podem ser simplificadas. A gente propõe uma política de compras públicas que Belo Horizonte possa estimular essa rede de produção e de prestação de serviços e que isso possa entrar como aquisição pela prefeitura, inclusive para movimentar várias políticas públicas. E a gente também traz a ideia de uma renda solidária, para que nenhuma família de BH receba menos de R$600 por mês. Nós fizemos um levantamento que isso pode beneficiar 67 mil famílias. É uma complementação de renda com transferência direta, de forma permanente na nossa cidade. É uma questão de segurança alimentar, porque as pessoas precisam ter garantia de que vão ter o que comer, né? E também serve de estímulo ao consumo, de aporte para que essa rede dos pequenos possa contar com o consumo popular, né? Isso gera mais empregos e retorna, em parte, para a arrecadação municipal. Então, a gente gera um efeito virtuoso. Esse é o nosso compromisso, olhar para a maioria desses trabalhadores, desses autônomos, muitas vezes, desses empreendedores que são pequenos e hoje não contam com a prefeitura como uma grande aliada. Só uma dúvida, a gente também está na incerteza em relação a políticas do governo federal, mas complementaria caso esse auxílio seja estendido, tal, porque a gente já está falando, né, em 2021, complementaria ou seria um combo só quem, porventura, não tivesse sido contemplado pelo auxílio? O que é, no mínimo, R$600? É uma complementação de renda. Então, a gente junta os auxílios já existentes, sim, né, como Bolsa Família, BPC, e vai chegando até esse mínimo de R$600. Então, se a família hoje recebe R$200, por exemplo, de benefícios sociais, a prefeitura entraria com R$400 para chegar nesses 600. E isso tem um impacto da ordem de 2% do orçamento municipal. É muito pouco para um benefício que é muito significativo, né? E que vai ajudar, vai dar um gás para a cidade voltar a ter força, né? Para as pessoas se reerguerem.
Esclarecido. Saúde. A gente está com um problema histórico, né, potencializado, obviamente, por uma pandemia, que é a demora na rede municipal de atendimento, consulta, exame, até mesmo cirurgia eletiva. Queria saber qual é a sua proposta. Também já passou muito, você é a penúltima. Então, gente, falando em construir novas UPAs, ou revitalizar, a ponto de ser quase uma inauguração, mais de 50 centros de saúde, policlínica em cada regional, passa por aí. Teleconsulta, qual que é a sua ideia? Sim, tudo isso tem muito sentido, viu, Tiago? A gente precisa melhorar a infraestrutura dos equipamentos de saúde em Belo Horizonte, ter mais profissionais que podem fazer as cirurgias, fazer esses procedimentos especializados, né? Então, a gente tem que melhorar a capacidade de ter servidores e servidoras no Sistema Único de Saúde em Belo Horizonte para fazer esse trabalho. Agora, o mais importante para nós é que haja um fortalecimento da estratégia de prevenção, ter mais equipes de saúde da família, porque é isso que, ao longo do tempo, vai aliviar as redes de média e alta complexidade. Quando a gente protege na origem, a gente evita que problemas piores aconteçam, a gente tem um ganho geral, inclusive ganho em termos orçamentários, porque não vai ser necessário investir tanto nesse gargalo que hoje é uma realidade em Belo Horizonte, para as consultas eletivas, para as cirurgias e tal. A telemedicina é uma possibilidade que a gente tem que explorar, tem que analisar com muito cuidado, porque nada substitui o presencial, né? A telemedicina tem que ser um complemento, uma associação com atividades presenciais, né, no atendimento à saúde. Então, tudo isso tem que ser discutido junto com o Conselho Municipal de Saúde, né, com a população, com os usuários e as usuárias do SUS na nossa cidade. E a gente tem que fortalecer algumas carreiras que hoje não contam com o aporte da prefeitura como seria necessário. Eu trago o exemplo das enfermeiras, que estão na luta pela equiparação salarial, com outras carreiras de nível superior, são principalmente mulheres, muitas vezes mulheres negras, trabalhadoras que estão na linha de frente nessa pandemia, prestaram um serviço primoroso, né, de proteção à vida no nosso país como um todo, e a gente tem um compromisso de melhorar a carreira dessas trabalhadoras. Tem algo concreto de número, por exemplo, até a equipe da saúde da família, de aumentar em 50%, não está nada descartado, até mesmo construção, pelo que eu entendi, de novas UPAs, mas tem algo assim, isso vão fazer pelo menos? A gente tem que seguir primeiro a orientação do Plano Municipal de Saúde, né, que foi construído com participação popular, e em cima disso fazer uma expansão. Eu não tenho os números para dizer aqui agora de quantas equipes de saúde da família nós vamos contratar, mas a gente tem já o compromisso de fazer isso. Virou algo meio emblemático, porque foi bandeira do nosso atual prefeito, a maternidade leonina Leonor Ribeiro. Tenho perguntado para todo mundo que senta aí, o Calil admitiu que foi uma falha dele ter prometido e disse, inclusive, que se for reeleito não vai inaugurar todo aquele espaço, aquela estrutura. Qual é a sua visão? Caso eleita, vai inaugurar, vai reaproveitar? Eu acho muito triste a maternidade leonina Leonor estar pronta, ter recebido milhões em investimentos e estar lá fechada, né, podendo atender não só a comunidade Venda Nova, a região metropolitana também, mas ser uma referência de atendimento humanizado e de excelência em saúde materna e saúde infantil em Belo Horizonte, né? Hoje nós temos, graças à luta histórica de movimentos de mulheres, feministas, a resistência do Hospital Sofia Feldman, né? Todos os usuários, as pessoas que constroem aquele hospital que se tornou uma referência em atendimento humanizado, né? Em boa assistência ao parto, e a gente precisa que isso seja fortalecido em Belo Horizonte, né? E a maternidade leonina Leonor precisa ser aberta para ontem. Bom, vou fazer um junta-junta, porque a gente está estourando aqui segurança, conversamos com o Robson Sábio Reis, uma das referências no assunto, né, segurança pública, com Jorge de Tassi também. Dá um resumão. Guarda Civil Municipal, qual é a sua visão? Vai continuar armando, vai aumentar o número de armas, vai tirar a arma, vai voltar a ser mais uma guarda patrimonial, vai torná-la cada vez mais ostensiva? Na área de segurança, qual a sua proposta, por favor? Tiago, nós precisamos inverter o modelo que existe hoje em Belo Horizonte, que acaba
colocando muito recurso público em armamento, numa lógica mais repressiva que a Guarda Municipal reproduz, e menos recurso na prevenção à criminalidade e à violência, sendo que é justamente a prevenção que garante segurança na nossa cidade. É aquilo que, de maneira sustentável, vai trazer para nós uma comunidade mais acolhida, mais protegida. Então, a gente precisa que a Guarda Municipal seja estimulada nesse papel, de ser aliada das comunidades, né, que tenha formação continuada sobre várias questões, sobre como enfrentar a violência contra as mulheres, o racismo, todo tipo de questão, né, que envolva também criminalidade na nossa cidade. E isso não foi feito com o potencial necessário em Belo Horizonte, né? Nós temos uma área importante de prevenção, mas que conta com pouquíssimo investimento hoje da Prefeitura. E nós entendemos que é preciso fazer um desarmamento gradual de uma parte, sim, da Guarda Municipal, para que ela tenha essa relação de proximidade com a cidadania, na mediação de conflitos, de proteção à vida. Hoje, muitos guardas municipais estão adoecendo em função das suas condições de trabalho e isso não é dito. Qual é a condição real desses trabalhadores estarem armados, sendo que isso pode acentuar essa condição de adoecimento. Então, o que a gente pensa é de ter uma escuta, sim, com esses trabalhadores, né? Melhorar a carreira dos guardas municipais em Belo Horizonte, que são extremamente necessários, e fazer com que os investimentos públicos sejam direcionados para aquilo que dá resultado. Deputada, estamos já na nossa reta final. Pedir para você, por gentileza, ser breve, mas a gente não pode terminar essa entrevista sem falar de um grande problema de BH, as inundações. De forma breve, por gentileza, qual que é a sua visão sobre isso? Novas obras, incentivar, teve candidatos aí falando incentivar telhado verde, enfim, ter também um diálogo com a sociedade. Qual que é a sua ideia para diminuir esses alagamentos? Esse ano mesmo a gente teve vários bem graves. Tiago, tem solução para esse problema e passa pela drenagem e pela captação da água da chuva distribuída ao longo de todo o território, de toda a bacia, né? Então tem que ter um planejamento, junto com a região metropolitana também, que pense sobre as águas, e a gente precisa ter proteção de áreas verdes, né? Ter mais áreas que possam receber as águas, né? E não deixar tudo correr rápido para os fundos de vale e virar aquela tragédia que só piora ano após ano. Então, para isso, a gente tem que sair desse modelo de sair canalizando o córrego, concretando tudo e fazer intervenções que têm menor impacto na cidade, mas que vão trazer um benefício muito maior. Prevista, inclusive, a abertura de alguns córregos hoje concretados? A gente considera a possibilidade de descanalização de córregos e rios, mas isso não é uma coisa que a gente faz da noite para o dia, né? Então, precisa ter planejamento, a gente precisa construir isso com toda uma estratégia socioambiental na nossa cidade. Tá com saudade de BH? Sim, sempre, né? Esse tempo em Brasília foi de muito aprendizado, muita intensidade, mas estar em BH é o nosso chão, né? Eu nunca me ausentei de Belo Horizonte, foi 2019 um batidão, né, o ano todo em Brasília e BH, circulando também pelo país, pelo interior de Minas. E em 2020, com a pandemia, eu fiquei um bom tempo em Brasília, né, o nascimento do meu bebezinho Jorge, que está com 8 meses. E no meio do ano eu tive a felicidade de poder retornar para BH e já estamos tocando essa campanha, tocando o mandato, cuidados com a maternidade, com a vida. E é isso, bora para cima. Lá em Brasília, o seu gabinete gastou mais de 110 mil a verba em 2019, no ano passado, quase o teto, né, dessa verba. Você já cogitou diminuir o número de cargos, diminuir esse gasto? Não, Tiago, a gente faz questão de ter uma equipe de excelência, de compromisso técnico e político, trabalhando à disposição da cidadania, do nosso Estado, das lutas populares, né? É um mandato que é uma referência em inovação democrática no Brasil, a Gabinetona. Eu convido todo mundo a conhecer a nossa atuação. Nós temos várias tecnologias implementadas que fazem com que a população esteja mais próxima do sistema político. E é para isso que a gente chegou nessa novidade que né, um mandato coletivo que tem feito diferença na vida das pessoas, destinando recursos para priorizar aquelas que nunca foram priorizadas historicamente no nosso país. Como tudo, a gente abre
participação, essa entrevista para a participação do nosso leitor. Os nossos leitores são ácidos. Vou reproduzir aqui uma pergunta do Márcio Gustavo. Você entraria para a política caso não tivesse mordomias e se o salário fosse o mínimo? Claro que sim, eu não estou na política buscando mordomia nem enriquecer, então assim, eu continuo sendo uma lutadora do povo. E eu estou aqui justamente para abrir caminho para que mais de nós ocupem os espaços de poder. Deixar a política na mão desses ricos poderosos deu no que deu, né? Então, eu sendo uma mulher de origem simples, negra, trabalhadora, com formação acadêmica, cientista política, estou colocando a minha história a serviço de algo muito maior. Você acabou de falar da Gabinetona. A Gabinetona, inclusive, fala que é um projeto sem precedentes na política, né, na página. Em 2016, você foi a mais votada, há vários anos, inclusive, há 12 anos, né, para trás. Ajudou, inclusive, a Cida. Mas em 2018, por exemplo, a Andréia de Jesus ela foi eleita à Assembleia. Você foi a mais votada, Áurea, né? Então, a Gabinetona tem uma associação muito forte com você, né? Você é um pouco a cara da Gabinetona. Você não teme capitalizar, mesmo com vários parlamentares, como a Andréia, que conseguiu se candidatar por força própria? Claro que a minha figura tem um alcance que é muito importante e a gente tem trabalhado isso para fazer com que haja um crescimento desse projeto. E tem dado certo, né? Em 2016, quando eu fui candidata pela primeira vez, eu ouvia que a gente não ia conseguir nada, porque a gente não tinha muito dinheiro, eu nunca tive padrinho político, né? A nossa história é popular. E o resultado foi uma votação fenomenal. Eu fui a vereadora mais votada, a mulher mais votada da história da nossa cidade. Então, é isso que eu tenho para mostrar para as pessoas, né? E veio junto a Cida Falabella. Quando eu fui eleita deputada federal, a Bela Gonçalves assumiu o cargo de vereadora na Câmara Municipal e a gente vem expandindo. Temos a Andréia de Jesus na Assembleia de Minas. Em 2020, eu tenho certeza que nós vamos ampliar a bancada do PSOL na Câmara Municipal de BH. A gente tem defendido também a necessidade de mais vereadores e vereadoras do campo progressista ali na Câmara, porque é insuportável que haja o domínio daquela facção conservadora fundamentalista. Então, é isso, né? A gente está aqui defendendo a retomada da democracia brasileira num momento muito ruim, né, de avanço da extrema-direita, inclusive na nossa cidade, com grupos bolsonaristas que fazem parte até da base de governo do atual prefeito Calil, dando as cartas. E a gente precisa dar um chega para lá nesse pessoal e mostrar que a força popular é que tem voz e que vai continuar dando a linha nessa cidade. Quase 5 anos depois, então, não é essa leitura, assim, né, do Gabinetona ofuscar, às vezes, outras lideranças. De forma nenhuma. Agora, em 2020, nós temos várias candidaturas para a Câmara Municipal que saem da Gabinetona. Então, o nosso processo é coletivo, colaborativo. Às vezes as pessoas têm dúvidas sobre isso, porque o que prevalece na política hoje no Brasil é competição, um passando a perna no outro, um querendo estar por cima do outro. Não é essa política que a gente faz. A nossa política é de busca de horizontalidade, de compartilhamento do poder. Por isso que a Gabinetona é tão bem sucedida e por isso que a Gabinetona tem inspirado mandatos coletivos e candidaturas coletivas no Brasil inteiro. Outra pergunta de leitor, uma pergunta que você deve ouvir com alguma frequência. Você foi eleita vereadora no meio do mandato, foi para o Congresso, para a Câmara, e agora está disputando um outro também no meio do mandato. Samuel Lemos pergunta, caso eleita, você pretende concluir o mandato ou vai se candidatar a outro cargo daqui 2 anos? Ô, Tiago, nós trabalhamos nesse processo de expansão, né? Quando eu avanço, nós abrimos caminho para que outras avancem juntas. E eu não faço isso sozinha, nem por uma necessidade individual, assim. A gente está fazendo uma tarefa, uma travessia histórica para ter mais mulheres na política, para ter mais pessoas negras e pessoas comprometidas com os direitos de cidadania, né, com a democracia. E isso é urgente na nossa cidade. A gente tem só 4 vereadoras na Câmara Municipal, é inaceitável, assim. Então, claro, concluir o mandato de prefeita é uma necessidade, porque aí é diferente, é um cargo executivo em que a gente tem um projeto para executar políticas públicas que durante 4 anos vão ser o começo de uma jornada, né? Então, certamente a gente vai precisar continuar
sustentando essa permanência de um projeto democrático, popular, feminista, antirracista na gestão da Prefeitura de Belo Horizonte por muito tempo, para que as transformações sejam visíveis, né? Para que, de fato, a gente tenha uma outra cidade possível. Em relação ao legislativo, eu fico muito tranquila com essa chegada de pessoas que fazem parte da suplência da nossa chapa, porque a gente não faz chapa por conta de tempo de TV, de conluio eleitoral, não. As nossas chapas, nesse momento que não há mais coligação proporcional, isso fica mais evidente ainda, né? Mas o PSOL atua por afinidade programática. A gente tem total segurança em toda a sucessão de parlamentares que poderão assumir o cargo caso eu seja eleita prefeita de Belo Horizonte. E vai ser uma conquista maravilhosa, por isso eu peço o voto de todo mundo, gente, porque está na hora de BH ter uma prefeita. Vou aproveitar seu gancho sobre poderes. Disputando o legislativo, você deu show nas duas disputas, agora pelo menos nas pesquisas de intenção está tendo bastante dificuldade. Você teme falar só para uma bolha? Qual que é essa dificuldade de tentar conseguir um pleito municipal? Ô, Tiago, é uma eleição atípica, com todas as restrições que a pandemia nos impõe. O favoritismo do Calil é evidente, né? Tem a máquina da prefeitura, a reeleição é um instrumento muito forte no sistema político e a gente precisa discutir, inclusive, o papel da reeleição, né? Agora, a questão que eu acho mais significativa é que a nossa candidatura tem um crescimento consistente e é uma candidatura que, embora ainda seja pouco conhecida, ela tem mostrado um potencial de crescimento que é muito expressivo. E, no campo das esquerdas, é a candidatura mais competitiva, é a única, nesse momento, que tem condição de isolar o bolsonarismo e o conservadorismo na nossa cidade e ir para o segundo turno para fazer uma disputa de igual para igual, né, com outras condições. E eu tenho esperança, assim, de que a gente vai surpreender, assim como nós surpreendemos nas duas vezes em que eu me candidatei. A gente já estourou, mas eu vou aproveitar pelo menos para pincelar em alguns temas importantes. Em 2018, o pessoal teve uma questão interna, né, sobre distribuição de verba, naquele ano priorizando você e a Maria da Consolação. Teve também a questão da Duda Salabete ter saído do PSOL, acusando o PSOL, inclusive o partido, de transfobia. E aí eu queria saber, o PSOL, uma das grandes bandeiras do PSOL é justamente a diversidade. Falta diversidade, tanto em distribuição de verba, quanto, por exemplo, com as trans, tanto mulheres quanto homens? Nós lutamos para que em todos os espaços haja um avanço em paridade de gênero e raça, inclusão das pessoas LGBTI, de pessoas com deficiência, porque nós não temos nenhum espaço que está resolvido plenamente na sociedade brasileira nesse momento. Então, os partidos não escapam a isso. Agora, o PSOL é um partido que decididamente tem compromisso com essas agendas todas. É um partido que saiu na frente com a destinação de recursos para candidaturas de mulheres, com recursos para candidaturas de pessoas negras, e agora a gente tem isso decidido pela justiça brasileira. Então, eu fico muito feliz de fazer parte desse partido, que é o partido de Marielle Franco, que é um símbolo de defesa dos direitos humanos e da democracia no Brasil e no mundo também, e a gente continua avançando. Não tem ponto de chegada, a gente tem sempre que melhorar. Mais um leitor, Paulo Reis, uma visão dele, discurso de ódio contra brancos que você faz, como vai atrair ou conquistar votos dos brancos? Primeiro, a gente tem que entender que nós vivemos uma sociedade racista, desigual e que tem vários problemas estruturais. Nós precisamos de todo mundo para superar a desigualdade racial. Não é um problema só das pessoas negras. Então, há uma responsabilidade das pessoas não negras também serem aliadas antirracistas, né? E existem privilégios que são de classe, raciais, de gênero, que nós precisamos discutir. Então, não existe ódio para lado nenhum, pelo contrário, existe muito amor, existe muita paciência histórica, existe muita disposição para conversar e para a gente fazer esse caminho juntos. Para finalizar, um combo. Você é a penúltima a ser entrevistada pelo BHZ, é apenas a terceira mulher. Isso exemplifica, ilustra o machismo na política.
uma questão. Carnaval, lógico que a gente está no mundo de incerteza, a gente está conversando aqui há mais de 40 minutos, né? Mas se há algum plano, adiar, cancelar, ou não é assunto para o momento. E, por fim, 2 veículos tradicionais, CNN e o Tempo, tiveram dificuldade, ou externaram ter dificuldade para conversar contigo, para entrevistar, para dar espaço para você apresentar essas propostas. Ocorreu algo pontual? O que aconteceu em relação a atender a imprensa? Ô, Tiago, mulheres na política ainda é, assim, algo que está longe de virar uma realidade em que haja representatividade, haja um espaço de respeito, haja acolhida e garantia de políticas públicas para que as mulheres sejam livres para viver os seus sonhos e os seus potenciais. Então, no sistema político brasileiro, não é uma coincidência que a gente tem uma subrepresentação vexatória, né? O Brasil está entre as últimas nações do mundo em termos de participação feminina, é assim em BH, e eu sou uma mulher mãe na política, eu tenho um bebezinho, eu não deixei de exercer o meu mandato de deputada federal, eu não deixei de trabalhar intensamente para ser candidata a prefeita de BH. E eu não deixo de cuidar do meu neném, junto com meu companheiro e com toda a rede de apoio que eu tenho. Então, por conta disso, eu não pude atender excepcionalmente 2 convites da imprensa, esses que você trouxe, né? Nós conversamos com muita transparência com esses veículos, dizendo das nossas limitações, e não é de forma nenhuma uma recusa a dar entrevistas, porque eu tenho comparecido a tudo que eu posso, né? Eu estou me desdobrando, assim, né? Estou me virando nos 30 para dar conta, mas isso é preciso ser dito. Quantas vezes perguntam para os homens candidatos se eles têm bebezinho em casa, se eles têm filhos, se eles têm roupa para lavar, vasilha para lavar, se eles têm cueca para lavar, né? Porque essa pergunta vem para as mães. Ah, como que você vai cuidar do seu filho, vai cuidar da vasilha? Então, é muito importante a gente dizer que não vai haver igualdade na política enquanto a gente não pensar o compartilhamento das tarefas de cuidado. E por isso a gente propõe que isso se torne política pública de verdade em Belo Horizonte, porque não pode ser uma sobrecarga só nas costas das mulheres. Bate pronto, carnaval, algo? O carnaval não dá para fazer no início do ano, né? E tem que chamar os blocos, as escolas para conversar, tem que fazer o debate, sempre. A gente não pode tirar as coisas da cabeça. Muito obrigado, candidato. Eu que agradeço. Muito obrigado por acompanhar a nossa entrevista até aqui. Continue de olho na cobertura das eleições no BHZ.